Qual que é o combustível ideal? É a gordura ou o carboidrato? Fica ligado nesse vídeo que eu vou te falar qual que é. Cara, é o seguinte, muita gente fala sobre a cetogênica e se ela é perigosa, se ela não é perigosa, devo fazer para perder peso ou para saúde, mas vou falar uma coisa para você. Se você parar para pensar, o único alimento no mundo disponível pela natureza que tem essa combinação de carboidratos e gordura na mesma proporção é o leite materno, e só o leite materno. E a gente para pensar qual que é a função principal do leite materno. Cara, pensa no bebê. Na realidade, o bebê foi feito para engordar e crescer o mais rápido possível, certo? Então essa combinação de carboidrato e gordura não rola. O que é a cetose? A cetose é basicamente quando você esgota os carboidratos estocados no seu fígado e nos seus músculos, que é basicamente onde a gente estoca a glicose. A gente estoca essa glicose numa coisa chamada glicogênio. E é assim que o corpo estoca glicose. Você acha que a gente estoca bastante glicose? Você pensa que a gente tem um reservatório grande de glicose? Não tem. É aproximadamente 1.300 calorias dividido entre o fígado e os músculos. Quando você esgota esses carboidratos do seu corpo, esses 1.000 e algumas calorias que você tem para estocar, o que acontece é que em aproximadamente 5 dias o seu corpo não tem outra saída além de acessar a gordura estocada no seu corpo, certo? Quando você acessa essa gordura, existe um bioproduto chamado corpo cetônico. Os corpos cetônicos, o que eles são? Eles são um bioproduto da queima de gordura. Só que normalmente a gente não acessa esses corpos cetônicos, a gente não acessa a nossa gordura com tanta frequência, porque em nenhum momento nós paramos de comer carboidrato com tantas sobremesas que tem por aí, certo? Então, basicamente, nesse vídeo eu vou te falar o que acontece quando a gente entra em cetose, como entramos em cetose e se a cetose é para você, ou para sua mãe, ou para quem você quer ajudar, e se não é perigosa, quais são os benefícios para a sua saúde. Então, fica ligado. A primeira pergunta que a galera faz, realmente, é qual o combustível mais efetivo para o corpo? Seria a gordura ou o carboidrato? Vamos te falar. Pensa aqui comigo. Você está numa casa em Campos do Jordão, está bastante frio, e você precisa se aquecer. Você tem uma lareira disponível em casa, e eu te dou duas opções. Você tem livros para queimar, para conseguir produzir um pouco de calor e se aquecer, ou do outro lado você tem lenha. Parece uma opção óbvia, correto? Só que quando você queima o papel, o que o papel faz? Ele vai dar um pico de energia muito alto, vai te produzir calor assim de maneira super aguda, só que 10 segundos depois, talvez 15 com um pouquinho de sorte, meu amigo, já era. Então a lenha, o que ela faz? A lenha é um pouquinho mais estável. Cara, o papel, te apresento, é a glicose, entendeu? Quando a glicose, quando você come um alimento muito rico em glicose, o que acontece com o seu corpo? Ele vai queimar extremamente rápido e a gordura é diferente. A gordura não tem pico de energia, a gordura é muito mais estável, ela mantém essa estabilidade durante o dia inteiro. Então, normalmente, quando você come aquele baita almoço cheio de seu arroz, Coca-Cola, batata frita, e come a porcariada inteira, o que acontece com o seu corpo? Você vai dar um pico de insulina muito alto e a partir do momento que ele der o rebote, que essa energia causada pela glicose, que é de pico e pouco estável, a hora que ela descer, você vai sentir fome de novo, você vai ter tido um pico de insulina, e insulina é um hormônio muito anabólico, basicamente um dos principais hormônios anabólicos do corpo. E cara, basicamente você vai precisar de energia de novo. Agora, quando você se alimenta de gordura, a gordura que normalmente nós demonizamos, ou vem sendo demonizada desde 1950, eu te conto uma história em outro vídeo. Quando você se alimenta de um alimento mais gorduroso e isola o carboidrato da sua alimentação, o que basicamente acontece com você, você não vai ter aquele pico de insulina tão alto, entendeu? E a gordura não simula a secreção de insulina. Então, basicamente, se você come a proteína e a gordura e isola o carboidrato sem comer o carboidrato, você não vai ter esse pico. Então, basicamente, a gordura é a sua lenha. Agora você me fala, você prefere, sinceramente, você prefere ter um pico de energia, queimar o seu papel, daqui 15 segundos você está com frio de novo, aspas, fome, ou você prefere uma fonte de energia muito mais estável, que vai te manter aquecido, ou no caso, alimentado, durante o dia inteiro? A segunda questão tem a ver com o seu cérebro e a capacidade da cetose de amplificar a sua capacidade cognitiva e de memória e de foco. Cara, é o seguinte, existe um estudo, até colocar o link aqui embaixo para vocês verem, tem um estudo
do Jornal do Diabetes de 2004. É um pouquinho antigo, mas vale a pena dar uma olhada. Vou até colocar o link aqui embaixo para vocês verem. Basicamente, o que esse estudo quis fazer foi identificar a capacidade de melhora na mitocôndria, que a mitocôndria é basicamente a nossa unidade, a nossa transporte de energia do corpo, que transporta ATP, que é mais ou menos a moeda de energia do nosso corpo. O que acontece é que o grupo que estava em cetose basicamente teve um aumento na expressão do gene da mitocôndria que aumentou a capacidade cognitiva em relação a foco e memória expressamente. É uma coisa super significativa. Agora, o porquê que isso aconteceu foi legal, porque a justificativa no estudo, que está linkado ali embaixo, vocês conseguem dar uma olhada. O que acontece é que beta-hidroxibutirato, ele, por molécula de oxigênio, ele produz muito mais energia do que uma molécula de glicose por oxigênio. Aí o que acontece quando o seu cérebro está sendo alimentado por glicose, que é normalmente, sei lá, 95% da nossa população que não faz dieta cetogênica, enfim. O que acontece é que o cérebro fica basicamente, unicamente utilizando glicose como energia. A partir do momento que você começa a utilizar ácidos graxos ou corpos cetônicos ou ácido bútiro, beta-hidroxibutirato, o que acontece é que você tem simplesmente 2 vezes ou 3 vezes mais energia no seu cérebro por molécula de oxigênio. Cara, você já assistiu aquele filme do Bradley Cooper, Sem Limites? Tá aí, você já procurou aquela pílula, que não lembro, NZT, né? Chamava NZT? Cara, come gordura, come bacon, fica A terceira questão que eu gostaria de falar em relação à cetose é sobre a perda de peso, e eu sei que é o que todo mundo está esperando para falar, mas gostaria de pontuar aqui, antes de tudo, que eu falei os 2 aspectos sobre saúde, porque é perigoso falar sobre dieta simplesmente pela perda de peso, entendeu? Isso dá uma impressão de que você não está cuidando da sua saúde. E a cetose, ela não é, eu nem gosto de falar que é uma dieta, eu gosto de falar que é um estilo de vida, porque é basicamente o jeito que a gente foi criado para comer. Em relação à perda de peso, cara, a primeira semana as pessoas costumam perder muito peso, coisa de 4, 5 quilos ou até mesmo mais. Eu conheço pessoas perdendo coisa de 10 quilos numa semana, mas eu sinto lhe dizer que essa primeira semana realmente é água. O que acontece é que basicamente quando você entra em cetose, 1 grama de carboidrato, ou seja, 1 grama de glicose, nós não guardamos o carboidrato como glicose, chama-se glicogênio. Essa 1 grama de glicogênio que você está guardado ou no seu músculo ou no seu fígado, ela acumula cerca de 4 gramas de água, ou 4 ml de água. Então, quando você é alimentado a carboidrato, você queima carboidrato, cada grama de carboidrato que você come, ela puxa, ela absorve, retém cerca de 4 gramas de água. Quando você entra em cetose, essa escassez de carboidrato vai lavar toda a água do seu corpo, entendeu? E o que acontece, cara, é que muita gente perde muita água. Tá aí um outro problema em relação a sais, que você acaba perdendo bastante sais minerais, mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo, em relação a eletrólitos, em relação a magnésio, potássio, esse assunto para outra hora. Mas enfim, após a primeira semana, a segunda semana que o seu corpo entra em cetose e perde todo o carboidrato e toda aquela água, vai embora. Sinto lhe dizer, você vai no banheiro bastante, então prepare-se. Após toda essa limpada de água acumulada que você tem no corpo, você vai se sentir super magrão, super legal. Agora a questão não é essa, você quer perder gordura, você não quer perder água, certo? Porque depois se você volta e sai da cetogênica, você acumula toda essa água de volta. Então o seu objetivo é perder gordura. Após toda essa perda de água, o que vai acontecer com você é começar a atingir as gorduras que muitas vezes, muitas vezes não, quase todas as vezes, você não conseguiria atingir, não conseguiria acessar sem entrar no estado de cetose, sem ensinar o seu corpo a acessar esse tipo de gordura que jamais foi acessada antes. Eu vou aproveitar para deixar outro link sobre a perda de gordura estável e de maneira saudável que a cetose promove. Eu vou deixar ali embaixo o link para você também acessar. Para evitar também ficar falando que eu tô acreditando no que eu tô falando aqui, não usar nenhuma referência científica. Então, eu sei que é inglês, mas a gente sempre joga no Google Tradutor lá, dá para dar uma acompanhada. Então, resumindo para vocês. 1. Será que gordura é realmente a sua fonte de energia primária? Sim. Ancestralmente falando, é. Cara, ninguém tinha carboidrato disponível o tempo inteiro, durante o ano inteiro, como a gente tem hoje. Na nossa época que falava, essa fruta você não pode comprar hoje, porque não é de época. Mãe, quero comer manga. Não, mas não está na época de manga. Isso não existe mais. Nós comemos frutas praticamente o ano inteiro. Então, essa desculpa de que a fruta é saudável, mas é uma coisa sazonal. Então, a nossa fonte primária realmente é a gordura. 2.
A capacidade cognitiva, cara, é NZT, Sem Limites, Bradley Cooper. Se você quiser ficar boladão e realmente entrar numa capacidade cognitiva super acelerada e saudável, sim, a cetogênica é para você. E 3 é o que todo mundo procura, que é a perda de gordura. Mas, assim, eu não quero promover a cetogênica aqui simplesmente para perda de gordura, quando eu sei que a maioria dos benefícios são benefícios de saúde. Eu queria dizer que eu sou diabético e eu fui para milhares não, ninguém vai para 1000 médicos, mas enfim, eu fui para centenas de médicos. Eu consigo dizer que eu quase bati na porta de 100 médicos para tentar resolver o problema da minha diabetes. Desde que eu tenho 14 anos, eu tive muito problema para conseguir regular minha insulina, regular a minha alimentação, a rotina de exercício, e sempre foi um inferno. E cara, o único jeito que eu consegui resolver isso foi saindo do mainstream, saindo da tradicional medicina e me arrumando um jeito de resolver as coisas por conta própria. Eu não dou a recomendação médica aqui, não sou um médico, simplesmente contando meu relato para vocês e essa experiência que eu passei nesses últimos 4 anos fazendo esse tipo de dieta. E eu posso afirmar que não há nada que controle a minha glicemia, a minha saúde, os meus exercícios, a minha vida em geral, como a cetogênica faz. E não esqueça de dar uma olhada nas referências científicas que eu coloquei ali embaixo, tentar traduzir, dar uma olhada, caso você não fale inglês, porque é importante pegarmos informação, sabemos de onde ela está vindo, saber quem está falando. E não é simplesmente uma pessoa aqui no YouTube contando um relato pessoal que vai ser a pura e mais sólida verdade. Então, eu encorajo você a dar uma olhada ali nos links científicos ali embaixo e dar uma estudada por conta própria. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais específico de óleo de coco, vinagre de maçã, todas essas coisas e entrar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais cientificamente. E por fim, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no canal no YouTube, Ceto Saudável. Vai ter muito conteúdo, vai haver uma porrada de vídeo com conteúdo específico, científico, vinagre de maçã, óleo de coco, vou quebrar tudo isso pra vocês vão ficar sabendo sobre tudo isso. E no Instagram tá como Ceto Saudável, Ceto com C. E é isso aí. Então, bora que vai. Informação é importante para todo mundo, foi importante para mim como um paciente. Eu quero que você evite os erros que eu cometi como um diabético ou como simplesmente uma pessoa que quer ter uma vida um pouco mais saudável e sair do mainstream alimentício e nutricional. Falou? Até a próxima.